pois com o critério com que julgares, serei julgado. E com a medida que usares para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogues aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem, e voltando-se, vos façam um pedaço. Amém? Amém. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por nos permitir estarmos aqui mais uma vez reunidos. Em nome de Jesus Cristo, Messias, o Senhor possa tirar a trava dos nossos olhos nesse momento, através da tua santa palavra, e de todo embaraço, toda obra do mal, toda obra das trevas, toda obra da carne, seja repreendida nessa noite, que tudo aquilo que provém da nossa natureza carnal, que te desagrada, seja jogado por terra essa noite, em nome de Jesus Cristo, e que possamos entender a tua palavra, porque ela é revelada para nós, porque a tua palavra nos diz que as coisas ocultas pertencem a ti, e as reveladas a nós e nossos filhos. Então que venhamos todos a ter o pleno conhecimento da tua verdade aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, aqui a gente está, o tema hoje nosso aqui, são todos filhos de Deus, todos estão debaixo da graça de Deus. Então, muitas pessoas estão julgando quem está debaixo da graça e quem não está. Muitos julgam quem é de Deus e quem não é. E o julgamento, ultimamente, está começando dentro da própria congregação. O próprio povo de Deus está julgando lá dentro das congregações quem é e quem não é. Só que não é assim, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem pessoas que estão saindo das congregações e voltando para o mundo, mas ele ainda continua sendo filho de Deus. E porque ele não foi acolhido dentro da congregação da forma que Deus nos manda acolher as pessoas. Amém? Então aqui a gente vai fazer esse estudo aqui hoje para a honra e glória de Jesus. Então vamos lá para Atos dos Apóstolos. A gente vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10, para a gente começar a ter clareza na palavra. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar, conhecido como italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Irmãos, Cornélio que era o gentil. Naquela época, naquela situação toda ali, ele era um gentil, ele não era um judeu. E o evangelho veio primeiro para quem? Para os judeus. Depois veio para o povo gentil. E aí o que acontece? O povo judeu julgava muito o gentil. E para eles não tinha esse negócio de a pessoa gentil ter parte com eles. Hoje, pela graça, todos nós somos filhos de Deus. Então, naquele tempo ali, Cornélio já andava com Deus. Pela própria palavra aqui, não sou eu que estou falando, a palavra diz, porque ele fazia a vontade de Deus aqui, porque ele doava aos pobres as coisas, ele orava, ele era piedoso. Então o que acontece? Tem gente buscando o batismo com o Espírito Santo. Isso é errado, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que o homem começa a praticar piedade, ele já conheceu Jesus. A partir do momento que o homem começou a mudar a natureza carnal dele, ele já está andando com Deus. Então é a partir daquele momento que o Espírito Santo de Deus está fazendo morada na pessoa. Então não é possível uma pessoa buscar o batismo do Espírito se ele não conhecer essa Escritura primeiro. Então antes dele buscar esse batismo, ele tem que conhecer Jesus. Amém? Então Cornélio aqui, ele conheceu Jesus sendo gentil e praticava o Evangelho sem andar na congregação, sem andar no templo, sem andar com os judeus. Amém? Aí continuando o texto aqui, ó. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde,
está achando que Deus só dá visão a quem está dentro da congregação, quem está servindo a Ele aqui ou em qualquer outro lugar. Deus deu uma visão ao gentio. O gentio não servia a Deus pela palavra do homem da lei, ele não servia, ele não andava na lei, debaixo da lei, ele não comia o certo alimento, ele não jejuava, ele não fazia nada disso, ele só cumpria a piedade que Cristo mandou a gente cumprir. Na graça a gente tem que cumprir os dois mandamentos que Cristo mandou: amar a Deus acima de todas as coisas e depois o próximo. Então Cornélio ele fazia isso, porque ele pegava ali, ó, ele era um homem, olha só, ele era um daqueles que perseguia os cristãos, porque ele era comandante de um exército ali, e ele era grego, então tipo assim, ele podia ali muito bem estar perseguindo igual os outros fizeram, só que ele não fazia isso. Ele decidiu andar com Jesus, ele decidiu encontrar com Cristo e fazer a vontade de Deus. Então, a gente tem que entender que a gente não deve julgar para não ser julgado. Porque o critério que a gente julga as pessoas e fora, a gente é julgado por outras pessoas também. E pelo próprio Criador. Aqui, ó, continuando o texto. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Então Deus se lembrou dele. É engraçado que lá Daniel fazia os 21 dias ali, de oração e jejum, e ele olhava para o templo, o local onde era o templo, abria a janela e orava, e ali Deus lembrou dele, e Deus falou com ele: você é muito amado por mim. Então, tipo assim, ali Daniel, um judeu, fazendo as orações, então chegou até Deus, né? Deus permitiu as orações do judeu chegar também, permitiu que a de um gentil chegasse até ele. Então ali, as orações de Cornélio, Deus ouviu, e pediu um anjo para ter com ele. Então ele teve aquela visão. Então uma pessoa que está andando fora da congregação, ela pode receber o Espírito de Deus, ela pode receber o Evangelho, ela pode receber Jesus, e ela pode receber visão, e ela pode vir e ter comunhão conosco. E ela pode vir e andar conosco. E ela pode crer no mesmo Deus que nós. Então é o nosso testemunho que faz essas coisas acontecerem. Amém? Aí aqui, ó. Agora envia alguns homens, é o 5 aqui, ó. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo nome segundo Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. Assim que o anjo lhe falava, se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso. Aqui, por que ele não chamou qualquer soldado? Chamou um piedoso. Porque aquele homem ia ter um encontro com um judeu ali que era perseguido. Então ele chamou logo um piedoso para chegar ali naquele local ali e fazer tudo acontecer conforme a vontade de Deus. Deus é tão maravilhoso que ele prepara tudo. Ele não manda qualquer pessoa na sua porta. Ele não manda qualquer um te entregar algo. Ele não manda uma pessoa falar para você: não, Deus me mandou trazer essa mensagem para você. Ele não manda qualquer um. Então ele mandou um piedoso. Então a pessoa tem que ser piedosa para poder fazer essa obra, para poder pregar o Evangelho, para poder falar de Deus. Aqui, aí ele pegou e falou, né? Dentre todos os que estavam a seu serviço, compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. Agora olha só para você ver. Aqui aconteceu esse fato lá nessa situação lá, né? Com esse homem Cornélio. Logo depois, naquele mesmo instante, Deus falava com Pedro. Agora vem aqui, ó, a visão de Pedro, né? 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos a Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direções da terra, amarrado pelas 4 pontas. Contudo, toda a espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E, em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este ato ocorreu por 3
significado da visão que acabaram de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão. Tem muitas coisas que acontecem na vida do cristão que ele demora muito tempo para entender que é Deus que está falando com ele. E Deus fala uma, duas, três, Deus manda um, manda dois, manda vários, e a pessoa ainda fica ali insistindo naquele erro ali, continua insistindo naquela situação, e ela fica ali questionando Deus o tempo todo e não faz. E Deus está falando para ela fazer, e Deus já avisou para ela fazer. E outra coisa, Deus purificou, então ele fala, não adianta você chamar impuro que Deus purificou. Então às vezes Deus está te mandando falar com aquela pessoa lá, e ele antes já trabalhou na vida dela, pela internet do Espírito Santo de Deus, porque todos nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito veio e desceu sobre toda a carne. Ele não desceu sobre o pastor, sobre o bispo, sobre o obreiro, ele desceu sobre todos. Então, aquele que recebe de bom grado, esse tem o Espírito de Deus plenamente dentro dele. E outra coisa, o batismo com o Espírito Santo de Deus é você aceitar Jesus na sua vida. E depois que você aceita Jesus na sua vida, você vai começar a viver a plenitude do Espírito. Isso é conforme os atos de bondade que você pratica na terra. É conforme as coisas que você faz aqui nessa terra. Então não adianta falar, não, eu vou profetizar, eu vou falar em língua, eu vou votar. Não adianta se você não praticar a bondade. Se seu coração estiver sujo e imundo, não adianta. Então Pedro ali estava ainda ali, ó, pensando o que ele ia fazer, o que estava falando com ele, o que Deus queria mostrar para ele. Então Pedro ali não tinha consciência que Jesus estava mandando ele lá falar com aquele homem Cornélio. Olha só, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão. Quando o Espírito lhe ordenou, Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me entendes, sou um homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Irmãos, não vim falar de mim, falar a palavra de Deus, mas o que me lembra é isso aqui. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, muito tempo lá atrás, e minha situação de vida não era muito legal, eu lembro que eu tinha um obstáculo para mim ir até Jesus. E esse obstáculo não me deixava ir até Jesus e conversar e fazer a vontade de fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. O que acontece? Uma voz falou comigo na cozinha da casa da minha mãe, assim, se você crê em mim, você desce e vai, para descer as escadas e ir. E naquele momento ali eu não tinha força, não tinha atitude, não tinha nada, e essa voz falou comigo 3 vezes. E eu desci e o meu obstáculo não estava lá fora. Entende? Então, tipo assim, aqui Pedro falou, Deus falou com ele, vai, e ele foi, porque ele tirou o obstáculo da frente dele e foi. Ele enxergou, entendeu a voz de Deus e falou, não vou deixar nada me impedir a servir a Deus. Não vou deixar nada me impedir de fazer a vontade de Deus. Então ali ele foi. Aí ele encontra com esses homens, né? Que, ó, então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus. Jó era temente a Deus, justo também. E que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Olha, você vê, é engraçado, né? Uma pessoa do mundo tem mais testemunho do que a pessoa que está dentro da casa de Deus. Uma pessoa do mundo tem muito mais para mostrar de Deus do que ele está ali dentro sentado ouvindo. Entendeu? Então é interessante isso, que o cara era um gentil e ele para o judeu ele tinha mais testemunho que o judeu. Porque diante do povo judeu ele tinha testemunho. Não falou assim, mas diante do povo gentil ele tem testemunho, o povo de Deus. Aqui, ó. Que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a dizer a ele. Aqui, ó, aí que continuando aqui o 23. Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Quem vai hospedar um inimigo dentro da casa? Quem vai hospedar uma pessoa que você nunca viu dentro da sua própria casa? Pedro hospedou aqueles homens lá. Aí continuando aqui, ó. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. É interessante, né, que quando um
pecador se arrepende, há festa no céu, né? E ali estava tendo uma festa dentro da casa de Cornélio, porque Cornélio, por ele fazer a vontade de Deus ali, ele trouxe toda a família dele para conhecer o mensageiro de Deus ali, para poder receber de Deus aquele homem. Entendeu? Então, tipo assim, o Cornélio não fazia acepção das pessoas. Agora Pedro já ainda estava com esse receio, ainda fazendo acepção, porque ele era escolhido de Deus, e para ele Cornélio não era. Vamos lá. Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou humano como és tu. Então sou um homem como tu. Então, tipo assim, ele não aceitou que ele não prostrar diante dele. E a gente não deve prostrar diante de nada. Ele tem que prostrar diante só de Deus. Tem muita gente prostrando diante de tanta coisa, esquecendo do Criador, esquecendo da vontade de Deus. Tem gente que ele vive o dia inteiro fazendo tudo do mundo e não agrada a Deus. Ele não faz nada que provém de Deus. E aí depois ele quer entrar dentro da congregação e quer dar de santo. Não é assim, porque o mundano ele vai ser mundano até o último dia, porque Deus fez o vaso. Deus fez o vaso de honra e de desonra. Então aquele vaso de desonra não adianta ele passar batido no dia dele, porque Deus viu ele, e depois entrar dentro da congregação e querer ser santo. Entendeu? Ele tem que mudar o caráter dele em qualquer lugar. Porque ele não vai trazer nada para Deus. Na hora que ele entrar dentro da congregação para adorar a Deus, Deus não vai receber aquilo ali. Entende? Aí o que acontece? Continuando o texto. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se. Né? Continuando aqui, ó, vamos para o 28. E lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei, está na lei, um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Olha só, você vê interessante, né? Debaixo da lei você faz um monte de coisa, você impede muita coisa de acontecer, você impede a graça de Deus de chegar na sua vida, porque você está vivendo a lei. E Paulo falou ali, Paulo advertiu que quem vive debaixo da lei tem que cumprir toda ela, porque se ele omitir uma coisinha, está enrolado no dia do juízo. Então, quem vive debaixo da graça de Deus, ele entende que ele é livre para adorar a Deus, ele entende que ele é livre para fazer a vontade de Deus e ele tem que fazer. Então ele não faz por obrigação, ele faz por amor. Entende? Então o que acontece? Do mesmo jeito ali, Pedro falou, porque contra a nossa lei, um povo judeu associar-se ao gentil. Hoje não é contra a lei eu ser uma congregação associar a outra, não. Porque eu estou debaixo da graça. Não é contra a lei eu pegar e eu sou de uma igreja batista e eu vim a uma igreja pentecostal, não. Porque a gente é tudo filho do mesmo Deus. A gente serviu o mesmo Deus, então eu posso fazer visita onde for, porque eu sou livre para adorar Jesus. Então eu sei que Jesus habita aqui, então eu venho aqui porque Jesus habita realmente no lugar. Amém? Então aí, continuando o texto, e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa deve considerar impuro. Está vendo? Deus falou. Então, tipo assim, uma pessoa vai lá, é uma congregação batista, uma congregação assembleia, eu estou falando placa aqui, não estou falando do nome da pessoa, não. E aí abriu um pentecostal. Mas Deus é o mesmo, Ele opera tudo em todos. Ele falou que existem vários ministérios, mas Deus é um só. E o Espírito opera tudo em todos. Então o que acontece? O mesmo Deus que habita na congregação onde eu vou, habita aqui. E Ele não faz acepção de pessoa. Então eu vou buscar Ele, não, eu vou vir encontrar com Ele, porque eu sei que Ele está no lugar. Amém? Aí o que Ele continua falando? É para a gente não fazer acepção de pessoa. Então se a pessoa te dá paz, você tem que dar paz. É o que a palavra fala: dá paz quem dá paz. Quem tem ela, dá paz. Então, só quem tem a paz de Deus, verdadeiramente dele, ele recebe o outro com paz. Amém? Aí, continuando o texto aqui, ó. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Porque quem que vai fazer objeção a Deus? Quem que vai questionar a Deus? Jó tentou questionar a Deus, Deus deu a ele várias questões e ele não conseguiu sair daquilo. Então não adianta, e Jó falou assim: ó, miserável que sou, eu desejo a própria morte, porque antes eu só conhecia de falar, hoje eu vejo face a face. Então, a gente encontra com Deus face a face, é na hora que a gente está cometendo os erros, pior erro, que é quando a gente julga o nosso semelhante e vê nele o que habita dentro de nós mesmos. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar parar de julgar as pessoas e começar a entender o que passa realmente dentro da pessoa. Só quem tem o Espírito Santo de Deus, ele enxerga o que está dentro do próximo. Então, ele vai ajudar a pessoa a lutar as lutas dela, em vez de atrapalhar, em vez de tacar a pedra e aumentar o fardo da pessoa. Amém? Aqui, ó. Olha o que Cornélio lhe declarou:
homem com roupas resplandecentes. E ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tuas orações e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Olha só, estamos todos aqui agora na presença de Deus. Ele nos contempla lá dos céus e se faz presente em cada um de nós pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer. Diante disso, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades, recebe todo aquele que o teme e pratica justiça. Então, toda pessoa que conhece Jesus Cristo através da Escritura pregada por um servo dele, por um obreiro, por um pastor, e aceita aquele evangelho, ele tem o Espírito Santo de Deus fazendo morada nele. E ele começa a viver uma vida piedosa, porque ele vai buscar dentro da palavra mudar o caráter dele. Amém? Então, irmãos, vamos lá para Romanos. A gente vai para Romanos 8. Romanos 8, vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Romanos 8. Então vamos lá, Romanos 8, 1, aqui ó. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Então, quem recebe a Cristo, recebe a graça. Ele não vive debaixo da lei, ele vive debaixo da graça. Então, ele não vive debaixo do jugo do pecado, e sim da graça de Deus. Ele vai desfrutar das coisas do Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui, ó. Porquanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança de um ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Então, irmãos, quando a gente recebe o Cristo verdadeiro sobre nossas vidas e começamos a viver debaixo da graça, a gente não vive debaixo de jugo de homem, de mulher, não. A gente vai fazer a vontade de Deus. Então não vai ser um homem ou uma mulher que vai determinar o que a gente vai fazer para Deus, não. A gente vai agradar a Deus. Então a gente vai fazer para Ele, porque Ele falou que o it é de todo mundo. Então não tem que ficar. Nós temos que andar unidos. Nós temos que viver em comunhão. Amém? Aqui, ó. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a carne, né? Agora aqui, ó. Os 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Todos nós aqui, irmãos, nós temos que crescer, igual Paulo falou, em graça e em sabedoria. Não adianta eu querer crescer de qualquer outra forma, porque a graça de Deus nos basta. Então a gente vai viver debaixo da graça, Ele vai suprir as nossas necessidades que nós precisamos. E a sabedoria que nós temos que adquirir é dentro da palavra. Porque como é que você vai ensinar uma pessoa se não tem a palavra? Como é que você vai pregar sendo que não tem a palavra para ser pregada? Amém? Aqui, vamos para o mesmo Romanos 8. Vamos ler aqui do 28 ao 29. Para a gente acabar rapidinho aqui para uma glória de Jesus. Aqui, ó. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. A outra versão está assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que foram chamados conforme o seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo é o cabeça, Ele é o nosso pastor e nós somos todos irmãos, debaixo da mesma ordem da graça. Amém? E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, quem não tem Jesus como o pastor, como o líder dele, ele não foi justificado
pelo sangue. Porque ele está cumprindo uma lei onde os homens ditam as regras para ele e ele cumpre. Entendeu? Então quem vive debaixo da graça, ele segue a palavra de Deus. Ele vive a palavra de Deus, ele não vive o que o homem fala. Porque tem muita gente que pega um versículo isolado e quer impor sobre sua vida coisas e fardos que não é Deus que mandou. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. A gente vive debaixo da graça, então a gente tem que ler a palavra. Porque hoje todo mundo pode ler a palavra de Deus. Ela não está só na mão do pastor, não. Ela está na mão dos que estão sentados também. Então eu não vou esperar só o pastor me dar o alimento, não. Eu mesmo vou buscar. Amém? Porque em Salmos 23 fala assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está contigo, irmão. Deus está com a senhora. Dentro de vocês, Deus habita. Através do Espírito Santo. Aonde vocês forem, Deus está com vocês. Porque ele falou com Josué que ele é contigo. Ele falou com Josué, eu sou contigo. Então ele é conosco. Então nós temos ele conosco. Então onde a gente for, a gente não precisa de orientação de outro homem, não. A gente tem. Amém? A palavra revelada já está para nós. Porque ele não encobertou de nós o Evangelho. Amém? Então nós temos sim que obedecer a algumas doutrinas para congregar. Sim. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de lei. Então o que acontece? Quando a gente obedece a doutrina, a gente aprende a controlar a nossa carne. Para ela não pecar. Mas lei não, irmão. Lei não. Porque a lei foi para cumprir lá atrás. E Jesus cumpriu toda ela. Amém? Aqui, vamos finalizar aqui, ó. Filipenses 1, 19 e 21. Filipenses. Glória a Deus. E aí a irmã lê para mim depois ali, ó. Depois finalizar aqui, ó. 1 João 2, 15. Ó, 1 João 2, do 15 ao 17. E eu vou ler o Filipenses aqui. Amém? Agora acha aí, não sabe ler? Não, só ler depois para a gente finalizar. 1 João 2. 1 João 2, do 15 ao 17. Eu vou ler primeiro e só ler depois. Tá bom? Para a gente finalizar aqui. Aqui, ó, Filipenses 1, 17. Você lembra? Aqui, ó. Eu vou ler do 12. Aqui, ó. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Está vendo? Tudo que nos acontece é para o progresso do Evangelho. A gente vai fundar aqui nessa terra, vai acabar o nosso prazo. O que a gente fez? Aqui, ó. De tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que estou na prisão. Está vendo? Paulo estava preso ali por causa de pregar o Evangelho. Aqui, continuando, 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Está vendo? Aquilo ali que Paulo estava sofrendo, estava inspirando outras pessoas a fazer o cumprido it. Entendeu? Que às vezes a pessoa vê, não, eu não vou pregar o Evangelho, não vou fazer. Então, para que isso? Já tem quem prega? Não. Jesus falou assim, se não tiver, levanta a pedra. Se não tiver quem clama, as pedras clamarão. Eu sou uma pedra que clama. Você é uma pedra que clama. Então nós temos que ser essas pedras que clamam, porque Jesus vai voltar. E ele vai cobrar da gente. Você não for uma pedra que clamou. Então você é pedra de tropeço. Amém? Aqui, ó. Ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Porém, outros os fazem com boa intenção. Estes o fazem por amor, consciente de que fui posto aqui para defesa do Evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, que importa? O importante é de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. E por isso me alegro
sempre me alegrarei. Olha só, o evangelho está sendo pregado na boca de muitos para ganhar dinheiro, mas ele está sendo pregado. Não importa a forma que ele está sendo pregado, a gente não deve bater em pessoas. A gente deve bater num sistema mundano, carnal, físico. A gente deve bater nesse sistema falido, carnal. Agora, em pessoas, não. Então, tem gente que está pregando aí, deixa pregar, o evangelho está sendo pregado. Então, o que acontece? A gente tem que trazer a verdade. Então, tem os que vão pregar por inveja, por egoísmo, tem os que vão pregar por ambição, mas ele está sendo pregado. Amém? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. A bênção de viver com Cristo. 19 aqui, ó. Pois estou certo de que o que as pessoas comigo resultará em libertação para mim, graças a vossas súplicas e o socorro do Espírito de Jesus. Irmãos, uma coisa fundamental na vida do crente, do cristão, é isso aqui, ó, ele tem que orar pelo seu próximo, e aquele que está fazendo a vontade de Deus, está na frente da obra, ele tem que orar por ele, ele não tem que ser igual Davi fez por Urias, não. Joga na frente da batalha e deixa para morrer, não. Enquanto não está tendo coragem de fazer a vontade de Deus cumprir o índio, ora por ele. Pede a Deus por ele, para Deus abençoar e proteger. Porque ele está arriscando o pelo dele para ajudar outras pessoas. Amém? O que está no banco, ele não está nem para ninguém. Ele só quer lá receber o alimento, o pasto verde e voltar para casa gordo. Só que a palavra de Deus fala que muitos estão engordando por dia da matança. Amém? Aqui, ó, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente tem que viver em Cristo. E se a gente morrer, perder nossa existência aqui hoje, é lucro. Porque a gente vai morar com Jesus. Amém? 1 João 2, do 15 ao 17. 1 João 2, do 15 ao 17. É o terceiro dia? Oi? É o terceiro dia? Não, é 1 João, é lá na frente. Ó. Aqui assim, ó, finalzinho assim. Só igual a essa. Porque essa aqui é que estuda, né? Ela tem a capim também, a marca também. Está na vinha, eu tenho muito estudo aqui. Porque tem muita página, né? Então não fica perdido, né, irmão? Aqui não tem como perder, não. A primeira João, né? Aí, o 2. 1 João, o 2, aí é do 15 ao 17. Isso. Tem muita coisa. O ser humano fica perdido com essa Bíblia, não? É. 2, né? 2 do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos é a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha só, que interessante, está vendo? O mundo passa. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre, né? Olha só, vamos pegar aqui todos aqueles que quiseram a vontade de Deus lá atrás. Apóstolo Paulo, vamos
muito de Paulo, né? É. João, Tiago, João que só leu agora. Aí vamos ver. Daniel, vamos lembrar de Daniel lá atrás, outra questão dos profetas, Jeremias. Então, todos fizeram a vontade do Pai, não foi? E até hoje nós estamos falando deles. Eles vivem eternamente na boca das pessoas. E, aí, e na eternidade eles já estão. Aí o que acontece? Vamos daqui, essa geração passa. Deus vai lá e permite essa geração passar. Todo mundo vai descansar no pó da terra. A próxima geração vai falar dos mesmos Daniel, do mesmo Paulo, da mesma pessoa, porque eles fizeram a vontade de Deus. Então, irmãos, a gente quer vencer essa geração aqui, morrer, para amanhã todo mundo falar, ó o caloteiro, ó o safado, ó o que deu cano em todo mundo. Ou você quer morrer para todo mundo falar assim, ó, o que fez a vontade de Deus. Fala, aquele irmão era piedoso, aquele irmão fazia a vontade de Deus. Aí vai passar tanto tempo, não, ele era de Deus. Entendeu? Amém? Então a gente tem que findar nossos dias aqui, porque nós vamos viver o nosso milênio hoje. Porque para Deus 1000 dias, um ano é como se fosse 1000 dias. E 1000 dias como se fosse um ano, não é? Então, perdão, 1000 anos como se fosse um dia. E um dia como se fosse 1000 anos. Então vamos viver o nosso milênio hoje. Não vou esperar amanhã não. Porque amanhã pode ser tarde demais para a gente. Então vamos findar o nosso milênio hoje. Vamos crer em Deus, vamos fazer a vontade do Pai e vamos vencer essa carne. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus protege, em nome de Jesus.